Começa agora. Fala com a Base, com o velho Dil. Olá, pessoal da Base, do Sindicep. Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um bate-papo. E como sempre, nós recebendo aqui no nosso estúdio, né, eu, Gustavo Monge, recebendo aqui mais um entrevistado, mais um convidado especial, que vai esclarecer para a gente, eu tenho certeza, muitas dúvidas que a gente tem. O nosso convidado faz parte da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e aí a gente tem muitas curiosidades sobre isso. Nós estamos aqui com Giancarlo Miranda. Seja bem-vindo, Giancarlo, que a gente possa fazer um bate-papo bastante esclarecedor, você conhecer um pouco de nós, do Sindicep, e a gente conhecer um pouco da luta dos policiais civis. Seja bem-vindo. Obrigado, Dil, um prazer conhecê-lo. Eu já estive aqui em outras oportunidades no Sindicep, então é sempre bom visitar aí as entidades classistas. Sim, com certeza. Pelas quais a gente já lutou muito, tivemos várias lutas em conjunto, e é um prazer estar falando aqui diretamente com a base, né, como você falou, né? Com certeza. Então eu estou à disposição, né? O Gustavo também já participou comigo em vários podcasts, em entrevistas. Sabemos que tanto que é importante a comunicação hoje como ferramenta aí dos sindicatos. Com certeza. Jean ou Giancarlo? Tanto faz, né? Muita gente chama de Jean, os mais próximos todos Jean. Mas assim, na apresentação para autoridades, nas audiências, nós participamos, sempre Giancarlo. Então, Giancarlo Miranda. Ô Jean, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a coisa bem light aqui. Uhum. Eu tenho a informação que você já foi presidente do Simpol Mato Grosso do Sul por 2 vezes, não é? Já teve na presidência, já teve sempre envolvido na diretoria. Hoje, né, atualmente, você é presidente da Cobrapol. Exato. Confederação Brasileira dos Policiais Civis. É isso, né? Isso. E um cara jovem, com uma função tão importante disso. Mas antes da gente ir para essa pauta, saber o que é isso, como que é a luta, qual que é a pauta do policial civil, né, nessa questão sindical, a gente queria saber um pouco do Giancarlo. Quem é o Giancarlo, da onde veio, quando nasceu, é filho de quem, Sim. É marido de quem, é pai de quem, para a gente saber quem é o cara por trás do presidente da Cobrapol. É importante, né, como você falou, humanizar, né, Sim, mostrar quem são as pessoas por trás do que elas estão representando. Bom, eu sou daqui de Campo Grande, né, nasci ali na Pedro Ocean, sou de 80, então fiquei naquela região até 97, aí passei no vestibular para Direito, aí fui morar, eu fiz Direito no CDB, e fui morar na minha avó, que é ali na Vila Sobrinho. Terminei a faculdade de Direito e desde então estou naquela região. Hoje eu moro na Vila Planalto. Então minha vida assim, sempre criado em Campo Grande, família em Campo Grande. Meu pai é o Félix, sempre foi comerciante, vendia lanche na Afonso Pena, ajudei ele desde que eu tinha 10 anos. Minha mãe dona de casa, ajudando também na questão de fazer lanche, de estar junto no caixa, enfim, a gente sempre se virava. Até que quando eu tinha 17 para 18 anos, meus pais mudaram de ramo, que se cansaram dessa vida noturna e foram trabalhar na fazenda do meu tio, lá na Pontinha do Coxo. Né? Passa Camapuã, entra Pontinha do Coxo, caminho sentido Figueirão, tem um distrito Pontinha do Coxo. Bem longe, não tinha. Eu, para sair de ônibus, quando eu passava as férias lá nessa fazenda, era 4 horas de ônibus. Né? Era 2 horas até Camapuã, mais 2 horas de estrada de chão. Então eles ficaram desse período, e eu com meus 2 irmãos, a gente morou na minha avó. E aí, como a gente não ajudava mais na lida no comércio, a gente começou a ir para outras áreas. Eu estagiei em escritórios, depois eu passei no concurso público para o Ministério da Agricultura, fiquei 2 anos como agente de inspeção federal, aqui no frigorífico JBS, que é ali na frente da Vila Popular, antigo Bordon. A gente auxiliava lá os veterinários na questão de saber se tinha alguma doença
pré-existente no animal que foi abatido. Você cortar, fazer incisão mesmo, Sim. né? No fígado, na cabeça, no coração. Então eu aprendi a mexer com faca, né? Me cortei várias vezes, mas foi uma profissão que eu deixei muitos amigos. Até volta e meia eu passo lá para rever. Aprendeu muito. Aprendi muito. A gente participa de alguns eventos até hoje, porque os que trabalham na Inspeção Federal, em razão da questão da aposentadoria lá que não é integral, tem pessoas lá com 72 anos, 75, estão lá até hoje na inspeção. Aí depois disso, eu passei no concurso para a Polícia Civil. Eu passei muito novo, com 21 anos, com 22 eu tomei posse. Então até hoje. Eu vou completar esse ano de 2025, 21 anos de nomeado, né? Mas se contar a academia, que foi já em 2003, vai estar praticamente 22 anos. Então, é um tempo, é uma vida como policial. Trabalhei em várias delegacias. Sim. Fui lotado na delegacia de homicídios, lá que eu acho uma delegacia muito importante para fazer a investigação. Depois eu trabalhei na delegacia do consumidor, delegacia de furtos e roubos de veículos e, por fim, na DERF. Na DERF que eu acabei construindo uma vida sindical. Lá que a gente confabulou com os colegas, né, fazia oposição e entrei no sindicato. E nesse meio período também foi construído minha vida assim, familiar, né? Eu logo que terminei a faculdade, eu tinha uma namorada, ela engravidou, nasceu meu primeiro filho, Pedro. Aí depois veio a Laisla e a Giovana. E agora eu estou casado com a Ariane, né, que é minha esposa, jornalista também. E temos a Lia e a Lavínia, né? São nenéns, né? A Lavínia completou 1 ano de idade e a Lia vai completar 3 anos agora em junho. Então, agora, assim, com essa criançada toda, a gente está revivendo de novo toda a paternidade, né? Sim, com certeza. E depois disso, no sindicato, aí eu fui pro sindicato, né? Você Voltando. tá quase igual o nosso Gustavão aí, paizão frescão de parabéns, tudo. Gustavo, né? Eu te dei parabéns lá na rede social, mas a gente não tinha se falado pessoalmente. Esse dia foi na casa dele, não consegui falar. E aí eu entrei na luta sindical, né? Na luta sindical depois da DERF e até hoje, né? A luta pela categoria, a luta sindical, ela é como se fosse algo inebriante. Sim, Ao sim. mesmo tempo que te suga muito, há pouco reconhecimento, valorização pela sua própria categoria, você verifica que não há outro meio para a gente melhorar a nossa categoria, de melhorar a nossa carreira, de buscar valorização. Só pela luta Não que a gente tem vai outra conseguir ferramenta. avançar. Depender dos governantes, nunca nada vai mudar. Sempre vão privilegiar os cargos, aí, o patronal, os cargos de chefia, Sim. mas aquele que é do chão de fábrica, só pela luta. E aí você não consegue abandonar, por mais que hoje em dia a gente viva num país, no mundo, que os sindicatos perderam muito a sua representatividade, seja por aqueles que passaram, que realmente não deram orgulho para os seus representados, ou mesmo por essa política aí de Estado mínimo, Sim. de desvalorizar, de terceirização, enfim, de dizer que toda a culpa do que acontece no país é culpa dos sindicalistas. A gente tem um caminho muito difícil, né, de tentar agradar a classe, de lutar, mas não podemos A desistir. gente pode até ter uma parcela, né? Claro, nisso tem. tudo, né? Que tem, né? Não tem como a gente fugir disso, Mas eu não desisto e não vou desistir. com certeza. Tanto que terminei meus 2 mandatos do Simpol, não assumi cargo nenhum na diretoria e assim não era uma diretoria que era muito coesa com os meus pensamentos, com meus ideais, mas da mesma forma a gente continuei respeitando, eles me respeitando, para que a gente sempre fosse uma soma. Se há um presidente, há um sindicato que te representa, vamos buscar somar. A gente não tem por que destruir, nem se for fazer oposição, que seja uma oposição construtiva, para que a gente consiga avançar. Porque se você não consegue pelo sindicato sozinho, você não vai conseguir. Com certeza. E dessa forma, agora na confederação, que eu acho que é o cargo máximo que a gente consegue na questão da representação dos policiais civis no Brasil, é a gente tentar representar, ouvir os colegas sindicalistas, porque a confederação já não lida mais com a base, praticamente. Não. Mas a base da confederação são os sindicatos, Sim. as federações, são as conversas que nós temos no Congresso. A confederação ela já trabalha com as bases, né? Você já não está mais lidando com a base do Mato Grosso do Sul. Territorial, né? É o país, Sim, né? é o país. Então a gente assumi aí já há menos de um mês e já passamos por São Paulo, Minas Gerais, Salvador,
né, visitando os colegas, e tem muita luta. São Paulo mesmo, até acabei de receber uma ligação Tem muita coisa para fazer, de um né? policial civil de lá. Inclusive, ô Jean, se você vê a necessidade de atender o seu Não. telefone, pode ficar à vontade, né, Gustavo? Pode ficar à vontade. Não, que que aqui, isso. Estamos em casa. Aqui nós estamos em casa. Aqui Não, que isso, o programa é feito para a base. Aqui sempre pra base. Aqui não é o Jornal Nacional, nem o Ratinho, nem nada. Aqui é para a base. O pessoal vê o que o movimento sindical... Isso, não para, né? Você é 24 horas. O sindicato como se fosse o plantão. Sim. Né? Durante o dia, reunião, movimento, e à noite, ainda mais com a gente, pode acontecer qualquer situação. Com certeza. O Gustavo acompanhou a gente, várias tragédias. Com certeza. Acometeram vários policiais civis, seja por suicídios, seja uma ação que o policial civil foi vitimado. Infelizmente, tem momento que a bandidagem ela prevalece. Sim. E a gente tem que estar atento, tem que tentar ajudar, a gente é acionado. Então, quem é sindicalista no meio policial não tem hora nem momento. Pô, o cara tem história, hein, Gustavo? O cara tem história. Vou passar mais 1h30 aqui só falando da história. Deixa eu te falar uma coisa. O pai e a mãe são vivos? Estão vivos. São vivos. Seu Félix e dona... Janete. Aí eles ficaram nessa fazenda do meu tio, depois Lá na mudaram. Pontinha do Coxo. Pontinha do Coxo, agora em Camapuã. Só que meu pai foi acometido por Parkinson, né? E aí não consegue entendi. mais desempenhar as funções Sim, entendi. lá na fazenda e retornou para Campo Grande, está sob cuidados, né? Minha mãe está ajudando muito, né? E aí fica o meu irmão trabalha aqui em Campo Grande, mas fica lá também ajudando. Félix e... Janete. Seu Félix e a dona Janete, quero mandar um abraço especial para esse casal e dizer que é o seguinte, eu acredito muito, mas acredito demais, Jean, num dito popular que diz que o fruto não cai longe do pé. Então, pelo que eu estou vendo, pela sua conduta, pela sua luta até aqui, com certeza o seu Félix e a dona Janete são pessoas realmente batalhadoras do bem. Sim. E produziram essa pessoa aqui que está na nossa frente, conversando com a gente. Obrigado. E dessa maneira, quero pedir licença aí para o seu Félix, para a dona Janete, para a Ariane, para os filhos e filhas, né? Para a gente compartilhar um pouquinho do marido, do pai, do filho, aqui com a base do Sindicep. Jean, ainda falando um pouquinho sobre você, lá atrás na DERF, entendeu? O que de fato te trouxe para dentro do movimento? Em que momento você disse bem assim, não, eu tenho que cair para dentro, não dá mais para ficar só aqui fora? Porque às vezes a gente fica criticando e reclama muito e coisa e tal, mas são poucos os que resolvem, sair da poltrona, né? Sair da poltrona. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa incomodada, né? Nunca gostei de... É assim, vai ser sempre assim, continue assim. Não, eu acho que a gente tem que mudar, melhorar. E desde que eu entrei na Polícia Civil, busquei fazer diferente. Eu via, né? Tinha um estigma do policial, aquele policial grosseiro, brucutu, que não atendia bem. Entendi. Eu sempre busquei atender bem. A pessoa ia registrar uma ocorrência, eu trabalhei no CEPOL, na época que era a Delegacia de Homicídios, era no CEPOL. Então nós tirávamos plantão no CEPOL. E eu buscava atender bem, fazer uma ocorrência em que as pessoas eram bem atendidas, né? Porque se a gente é servidor público, nós temos que prestar um bom serviço. Por mais que não sejamos valorizados, mas principalmente na questão policial, a população vai lá relatar, às vezes, se é um furto o maior bem dela, o único bem. Se é um roubo, é um roubo que envolveu muita violência. Se é um crime que vitimou alguém, é da família fatalmente, sabe? Quando é um homicídio, quando é um latrocínio, um estupro, são coisas muito graves. Então a gente tem a obrigação de atender bem, saber separar. Né, por exemplo, um botijão de gás pra gente pode não significar muita coisa. Faz falta, mas pode não significar muita coisa. Amanhã eu vou ali e compro outro. Mas para muitas pessoas é tudo que ela tem. Né? Uma bicicleta é tudo que ela tem. Sim. Enfim, temos sempre. Tanto é que, sendo escrivão de polícia, no próprio plantão, consegui solucionar alguns crimes, fazendo ligação, conversando com o pessoal, recuperei celular, enfim, na boa vontade. E a gente buscou, assim, não fui só eu, né? O grupo que entrou comigo para fazer diferente. E tem muitos policiais nessa época que faziam diferente já, só que a polícia, em razão da própria sociedade, ela sempre foi estigmatizada. Aquela situação a brincadeira do polícia e ladrão. Todo mundo queria ser ladrão. Sim. Então a gente tem uma cultura
do temor da polícia. Ó, cuidado que a polícia vai te pegar. Não é assim. Então, pô, você tem que ser amigo da polícia. Né? Eu tenho que colocar a polícia como alguém que é seu amigo, que sempre vai estar do seu lado, que vai te aconselhar. Isso era um procedimento normal, né? Na minha época de moleque, às vezes você estava passeando com os pais, ou com os avós, ou com os tios, e aí meio teimosão, coisa e tal, passava um policial, aí ó, vai te pegar. Ó a polícia aí, ó, ó a polícia aí, entendeu? É verdade. Essa é verdade. cultura afastou a sociedade da polícia. Aí remete aos tempos de ditadura também, mas afastou muito, né? Se você olhar até as músicas aí, Veraneio Vascaína, né? Enfim, a gente, com o tempo, foi... Até hoje, a gente tem que trabalhar muito para acabar com esse estigma, mas diminuiu bastante. Sim, sim. E a gente foi tentando fazer diferente, em todas as delegacias que eu passei fazendo isso. O sindicato, o Simpol, sempre foi um sindicato forte. Avançou bem? Avançou bem. Nesse sentido? Mas é inegável, o Simpol sempre foi forte. Sim. Né? Eu lembro que era o presidente, quando eu ingressei na Polícia Civil, era o Maurício Godoy. Ele fazia movimentos aí bem fortes aí na época do Zeca do PT. Sim. Aí depois o Carvalho assumiu e a gente com um grupo que jogava bola, que participava das assembleias, a gente sempre tentou ajudar. Tanto é que uma gurizada que tinha 23, 25 anos, às vezes saía à noite, ia para a exposição, ia para algum local, no sábado, na sexta, aí tinha a assembleia do Simpol, por exemplo, no sábado de manhã. Eles iam para lá. O pessoal queria estar no sindicato mesmo. Outros tempos. Isso foi em 2005, 6, 7, 8, 9, sabe? A gente via que tinha um grupo bom. Né? Aí pegamos a transição do Zeca para o André Putinelli, né? De governo difícil. E né, quando eu fui para a DERF, na DERF tinha toda essa discussão do sindicato. Discussão de melhorias na Polícia Civil. E ali era o Barbosa, que era uma liderança, né? Que uma liderança já tinha tentado com a candidatura anteriormente, foi construída uma chapa e me convidou, Jean, eu vi que você está disposto aí, ajudando, vem com a gente. E aí, em 2009, entrei na chapa dele. Já vinha apontando com a liderança, ali, né, Jean? Sim, é uma liderança forte. Sim. É o Barbosa presidente, eu assumi como diretor jurídico, 2009 a 2012, 2012 a 2015, o Barbosa reeleito, eu como diretor jurídico. E nesse período, eu rodei todo o estado. Eu me desinibi, eu era um cara tímido, mas eu tive que fazer reuniões, tive que conversar com o governador, tive que fazer brigas aí. Ficou conhecido na base. Fiquei conhecido na base e visitei várias regionais, tocar assembleias. E em 2015, o meu nome ficou como sendo o nome preferido da categoria para a sucessão do Barbosa, que ele foi reeleito, não conseguia mais ser presidente. Aí eu fui presidente com 93% dos votos. Né? Teve uma chapa que concorreu, mas foi uma vitória bem acachapante. Sim. Teve muito impacto. Entrou uma gurizada boa também em 2014, 2015. E meteu uma responsabilidade imensa. Quando a vitória é forte, você tem que fazer um trabalho à altura. Entrou uma gurizada em 2014, 2015, entraram quase 500 policiais civis. E todos se filiaram, a gente fez mobilizações gigantescas. Só que também pegamos um governador difícil na questão salarial, né? Que foi logo em seguida foi o governador Azambuja, depois do André, né? E aí ele passou 8 anos, eu passei 6 anos como presidente nesse período e tivemos altos e baixos. No final a gente teve um momento de conciliação, mas ficou assim, fizemos de tudo, né? Tanto é que em 2021 passamos por pandemia, né, Gustavo? Sim. Foi uma dificuldade tremenda, mas a gente conseguiu assim, entregar toda a luta possível. Mas o resultado dessa luta que não foi aquele que toda a categoria espera. A gente buscava ter um exemplo que uma carta compromisso de seu salário, a gente não conseguiu que ela fosse efetivada. Até hoje o pessoal faz piada com essa carta compromisso. Mas foi algo pelo que a gente lutou. Então a função que a gente consegue entregar, o sindicalista, o representante, é luta. O resultado depende de muitos fatores. Depende de ter um governo que seja favorável, do momento econômico, depende da categoria e até o fim. Porque a primeira assembleia pode encher, a segunda vai diminuindo, a terceira diminui. Mesma coisa a greve. Primeiro dia está todo mundo firme, segundo firme, aí começa a vir a perseguição, punição, cortar o ponto. Então é difícil a gente conseguir 5, 10, 15, 20, 30 dias, assim, uma mobilização. Ficamos 40 dias em frente à governadoria.
O acampamento, né? O acampamento foi bastante comentado, né? Foi algo histórico isso aí, né? Foi em 2017, 40 dias em frente à governadoria. Ali dormindo, barraca, protesto. Foi um marco aquilo ali, né? Marco e desgaste, né? Desgasta a pessoa, porque isso ultrapassa. Aí que tá, você fez muito bem, você tem que humanizar, porque Sim. aqui a marca para os policiais que ficaram lá, o governo, os parlamentares, os secretários não lembram. Mas eles lembram quem que era o presidente, quem que era um diretor. Então, assim, pô, esse Jean aí, ó, pô, esse cara tá infernizando a gente. É verdade. Então, ficamos, até recuperar a imagem depois, fica difícil. Mas fizemos o que a categoria determinou, deliberou e fomos até o final. Mas fizemos muitas lutas. Jean, deixa eu te perguntar uma coisa, já uma curiosidade. Tá. O policial, ele é um profissional como qualquer um outro. Exatamente. Profissional em qualquer área. Então, a gente sabe que aí tem questão salarial, de diária, de abono, Sim. de gratificações, Todo de tipo. coisa e tal, tudo quanto é tipo normal. Fora isso, qual que é a pauta de reivindicação de uma base policial? Tipo assim, nós queremos munição com mais qualidade, armas com mais efetividade. Como que é? Antigamente a gente pedia estrutura, a gente pedia pessoal e salário. Aí o governo atendeu estrutura, atendeu o pessoal razoavelmente, agora vai ser um concurso. Mas depois eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do vai ser um concurso muito que deficitário. Alguns amigos e amigas pediram quando souberam que eu ia falar com você. Vamos falar, vai ser um concurso agora, 400 vagas. Mas assim, não tem outra pauta, a pauta é salário. Salário, não tem como fugir disso. Que a estrutura vem por si só, né? A estrutura, assim, hoje com a política, tanto a gente tem que enaltecer o governo Riedel, o governo Reinaldo também deixaram viaturas aí, todas novas, delegacias que foram todas revitalizadas, obviamente porque o sindicato incomodou, né? Foram retirados as cadeias públicas que existiam nas delegacias, então houve vários avanços de forma estrutural. Nossa, aquilo era terrível, né, Jean? Troca de colete, enfim. Então a gente conseguiu recuperar, melhorou a imagem da Polícia Civil. Antigamente andava com Logan quebrando, Gol quebrando. Agora não, pô, Trailblazer, são carros assim, Duster, são carros novos. Né? Agora a pistola da Polícia Civil é Glock. Antes era Taurus e Taurus ainda que o policial tirava e travava, ele tinha que ir ali sanar a pane, correndo risco, né, a todo momento. Agora é Glock, armamento de primeira. Deu um salto gigantesco em termos de tecnologia e estrutura. Mas o ser humano que está ali naquela viatura, que está ali naquele computador novo, que está embaixo do colete, com armamento, esse não foi valorizado. E outra coisa, Jean, a gente percebe, por exemplo, eu hoje, atuando, né, no meu campo profissional, meu local de trabalho é de frente à Cadepol. Bem de frente, aquele prédio da saúde que vem de cá. Sim. Então a gente percebe o seguinte, o que a gente percebe? Por exemplo, eu almoço, quando eu não vou em casa, geralmente eu almoço lá embaixo na TVE, num restaurante que tem lá. E a gente percebe que de uns tempos para cá, ali na guarita da Cadepol, entendeu? O pessoal ficou mais comunicativo. Entendeu? Tem um dos caras lá que a gente chega até parar e fica 15, 20 minutos conversando. A gente já ouve algumas risadas, coisas que a gente antigamente não via. Pessoal muito sisudo, né? Era muito sisudo. Hoje não. Hoje a gente escuta o pessoal rindo e coisa e tal, papapá. Entendeu? Então, a gente percebe uma mudança, assim, para melhor nessa. Sim, né? Com certeza na questão estrutural, de tecnologia, nós estamos bem. Tranquilo. Mas tem que valorizar a pauta principal, a questão salarial. Né? Hoje o governador encaminhou a revisão geral anual, né? Inflação 5,06. Parece que ela não atende ao IPCA, mas fica bem próximo. Né? O IPCA parece que foi 5,48. Sim. Então tá praticamente igual. Eu até vi uma nota sobre isso hoje. Então, o governo emitiu uma nota. Sim. Mas está bem melhor que a época do André. Né? Na época do André, a inflação era 7%, ele mandava 2%, 3%. Aí tinha a questão que ele conseguia fazer correção de distorções. A gente espera que, além da revisão geral anual, aí o sindicato vai tocar isso, o Cobrapol está auxiliando, Sim. mas o sindicato toca, a gente não pode interferir.
nessa questão do sindicato, mas que o sindicato consiga trazer alguma coisa a mais, principalmente nos auxílios. Nós temos um problema grave, que não é só com policiais civis, é com todos os servidores públicos, o superendividamento. Subiu, veio um aumentozinho, já o pessoal vai para o consignado. Eu vou até mais longe. E isso é com relação a todos os servidores públicos, Sim. né? Todo trabalhador público, e das 3 esferas, viu, Gustavo? Sim. Da esfera municipal, estadual e federal, viu? Não, todos os servidores, agora com a liberação do FGTS para o carteira assinada, também vai ser difícil. Então esse superendividamento tem que ser discutido e assim fica, e essas empresas, principalmente com o aposentado agora vai ter 5% que vai ser a partir do mês que vem. Já vai ligar algum representante dessas Sim. consignatárias, falar, o saldo para empréstimo aumentou, tá com R$50, R$60. Aumentou a margem, aumentou a margem. Tá bonito. Vamos fazer uma renegociação, você pega 5 mil, 10 mil e a pessoa vai. E aí fica a vida inteira, não consegue comprar remédio, não consegue atender assim, aquelas questões mais comuns de vir no mercado. Né? Então, o superendividamento é uma coisa que está patente. E aí, assim, até a gente sugere, eu quero conversar a nível nacional, porque o governo federal propiciou, né, um programa do Lula de a gente limpar o nosso nome do Serasa, do SPC, né? Sim. Esqueci o nome do programa. Que faça o programa agora, né, nível federal, para a gente buscar, pelo menos, reduzir esse superendividamento. Porque não se faz, fez a securitização com os fazendeiros, dá subsídio para empresas, por que não subsídio para os servidores? O governo federal, por exemplo, compra por 2 anos essa dívida, um percentual dessa dívida, sim. E paga aos bancos, aí esse servidor fica 2 anos também impedido de contrair novos empréstimos, né, para ele ter uma folguinha. E nessa folga, aí depois de 2 anos de carência, ele volta a pagar. Não é que ele não vai pagar, Com certeza, ele volta a pagar, com mas certeza. tem que respirar. Suicídios estão ocorrendo a todo momento no país inteiro, em razão da falta de o cara não conseguir, não ter o que pagar, não ter o que comer. E pior que isso, não é tão discutido, tão debatido, viu, Jean? Não, ninguém fala nada. Essa questão. Ninguém Aqui, fala. Jean, a gente tem pensado, eu e o Gustavo, esses dias, a gente passou uma boa parte do dia reunido aqui, e a gente tem pensado e vai propor isso para a direção do Sindicep, da gente trazer para cá um programa, alguma coisa que dê para a nossa base a base de uma educação financeira. É um planejamento financeiro. Um planejamento educação financeiro. é a palavra. Disponibilizar Eu isso. trouxe isso para o Simpol, principalmente para os aposentados. Você conseguiu colocar isso? Eu trouxe em todo evento. Deu. Só que aí o pessoal não se interessa. Putz, No outro, né? Isso foi lá que eu pus os policiais civis. Né? Não sei se aqui... Mas eu acredito que... Mas tem que ter, mas de qualquer forma tem que existir. Porque o pessoal acaba fazendo empréstimo, e aí as ações judiciais, inclusive, que nós estamos verificando, a judiciária nem está dando. Né? Tem vários aí com 60% do salário já comprometido, não consegue. Aí você tem pensão alimentícia, vixe, aí vai para 80%, 90%. O sobrinho, que é o atual presidente do Simpol, me comentou, Gustavo, teve um colega lá, policial civil, que foi para o sindicato, teve que ficar lá porque não tinha, ele teve que cuidar do filho, a esposa mudou para o interior do estado, ele está com R$600 no mês para cuidar do filho, não tem casa. Aí o Simpol ainda tem um hotel de trânsito, conseguiu dar guarida, eu não tinha dinheiro para o remédio, conseguiram comprar o remédio, o sindicato auxiliou, mas está todo o salário dele comprometido. Então é uma situação que tem que ter uma atenção dos parlamentares, do Congresso Nacional, do Governo Federal, daqui do Estado, porque virou eu duvido, né? É muito difícil a gente achar até esses maiores salários, que ganham R$30 mil, embargador que ganha muito também. Aí a gente entra numa questão, só desculpa te interromper, Jean. Não. Porque assim, a gente está falando de suicídio, né? O suicídio é muito perigoso em qualquer esfera, em qualquer lugar. Só que a gente está falando de uma pessoa que tem uma arma no bolso, que está ali pronto para... Quer dizer, a possibilidade está perder o controle a qualquer momento, né? É verdade, Gustavo. E o superendividamento tem em todo local. Mas, assim, nessa questão do policial, como o Gustavo falou,
além da questão financeira, que eu falei, é aí que entra a questão salarial. Financeira, que o cara está totalmente lascado, moído. Tem o trabalho. Né? O trabalho não é fácil. Né? Vocês viram aí esse caso do feminicídio da jornalista que gerou toda aquela comoção. Não é culpa dos policiais ela não ter feito já a questão de ter um acompanhamento, dela ter voltado. Assim. Falta estrutura. Falta você ter o pessoal está tão assoberbado que tiraram os boletins de ocorrência da DEAN, Delegacia da Mulher, e distribuíram em todas as delegacias de Campo Grande para ver se dá conta. Só que essas delegacias de Campo Grande tem outras demandas também. Sim. A homicídio tem os homicídios, a DERF tem os roubos e furtos. Então não vai, é uma soma que nunca vai chegar a zero. Né? Enquanto a gente está discutindo alguns crimes aí de maior repercussão, os de menores repercussão ou aqueles não registrados, tem muito estupro, muito roubo, muito furto que não é nem registrado. Então não entra nem na estatística. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você, Jean, mais para frente. Mas já que você eu digo assim, só para dizer que além da questão financeira, tem a questão do trabalho. É um trabalho muito difícil. Sim. Você sai de casa, tá a sua família ali, e você vai lutar por pessoas que você nem conhece. Sim. E acaba, às vezes, perdendo a vida ou perdendo a sua, como eu digo assim, a sua psicologia, porque muita gente é afetada. O meu tio, ele é um policial civil aposentado. Na época ele é inspetor, fez concurso, até eu entrei na polícia muito por influência dele. Né? Gostava da forma que ele trabalhava, mas hoje ele tem síndrome do pânico, não consegue sair de casa. Né, Nossa Senhora. E ele fala que em razão que ele ficou muito tempo trabalhando na Polinter, que é uma delegacia que tinha custodiava preso. Com ele aposentou por invalidez. Hoje ele não saía de casa, agora não consegue nem sair da cama. Daí ele perdeu a força das pernas hoje, e tudo em razão do trabalho policial. Aí tem minha outra tia também, que era investigadora, foi aposentada por invalidez, e posso contar inúmeros policiais. A pressão psicológica é muito grande. Uns se enveredam, tem esses problemas psicológicos, psiquiátricos, outros se enveredam pelo alcoolismo, buscam algumas fugas. Então, o estresse policial é muito grande. E ainda somado com a questão financeira e outras coisas que a gente pode ter aí, então vira uma bomba para o relógio. Então a gente tem que tratar dos policiais. E a obrigação agora, eu como dirigente máximo dos policiais civis na Cobrapol, é tentar buscar alternativas. Né? Como sindicalistas, como representantes, nós não temos poder da caneta, mas a gente tem a base, a gente tem os ouvidos nossos para buscar saber o que está acontecendo e levar para o governo federal, estadual, para os parlamentares, alternativas para resolver esse problema. Bacana. Mas eu queria saber de você, essa é uma curiosidade, por exemplo, eu sou um servidor da saúde, né? E, assim, nós estamos atravessando agora uma fase muito difícil com uma síndrome respiratória que tomou conta aí do nosso município, né? A escassez de leitos. Campo Grande está sem leito hospitalar. E eu não estou dizendo na rede SUS, estou dizendo não tem leito hospitalar em Campo Grande. E a gente fica muito apreensivo, como por exemplo na época da Covid mesmo, eu fiquei, se fosse aquela época eu já tinha sido demitido. Cheguei a ficar mais de semana sem ir em casa, entendeu? E morando próximo, eu não moro muito distante do meu local de trabalho, mas fiquei mais de semana sem ir em casa, dormindo num trailer de vacinação e acompanhando essa... Trabalhou de forma efetiva, então. De forma efetiva e acompanhando esse desespero do povo. Como é que o policial, né? Ele vê essa crescente do feminicídio, não só no nosso estado, mas no Brasil todo. Que tipo de papo que rola ali nas rodinhas de policiais, depois de um caso tão lamentável como esse da repórter, não é? Como que o policial sente isso? Porque eu penso que, assim, por exemplo, na saúde você tem vontade de fazer, você tem a capacidade de fazer, você está treinado para fazer, mas às vezes você não tem a condição de fazer. E isso deixa a gente muito para baixo. E é da mesma forma para o policial, principalmente nós policiais civis. Quando chega uma situação para a Polícia Civil, já aconteceu.
né? O crime já ocorreu. Nós trabalhamos, assim, vou fazer só uma questão de como que é a atuação. A segurança pública, ela bem de forma primária, ela tem a sua polícia ostensiva e a sua polícia repressiva. A ostensividade é a polícia militar, né? Fardada, com viatura, que chama a atenção, e que até a Guarda Civil também faz esse trabalho, né? A PRF, que está nos pontos onde tem maior criminalidade. Eles utilizam toda a estatística para tentar coibir o crime, né? E também fazem ações educativas, né? Como tem ProERD, tem ProMusi, para que as pessoas se conscientizem para não ocorrer o crime. Isso é questão da segurança pública como nós temos hoje. Só que não tem como a polícia militar estar em todos os locais, e não pode estar dentro de casa, e aí ocorre o crime. Depois que ocorre o crime, entra a atuação da polícia repressiva, que é a polícia judiciária, a polícia civil, a polícia federal, nos casos em que ela tem competência. E aí nós fazemos investigação. Então, quando ocorre o feminicídio, já é a polícia civil. O que fazemos, né? Tem que ter uma integração. Hoje em dia, o governador Rieder já tomou algumas iniciativas de dar auxílio para a mulher, ter um local para ela ficar mais segura quando ela faz a denúncia, registra a ocorrência. O que nós temos que incentivar é o registro da ocorrência. E que, depois que essa ocorrência for registrada, que as medidas emergenciais sejam tomadas, né? Então, que as medidas protetivas têm que ser aplicadas de forma emergencial. E aí entra a coordenação com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. A Casa da Mulher Brasileira serve muito bem para isso. E o feminicídio não é que aumentou. Se a gente voltar no tempo, antes era só homicídio, né? O tipo penal era homicídio. Acabou. Né? Que era morte, né? Matar alguém. E era mulher ou homem. Aí, em razão da questão da mulher, que teve que fazer uma separação por gênero, né? Inclusive a criminalização do feminicídio, ela ser diferenciada, aí foi criado o feminicídio, tipo penal. E nesse tipo penal, em Mato Grosso do Sul, foi, salvo engano, são 2 estados apenas que tem a Casa da Mulher Brasileira. E Mato Grosso do Sul foi contemplado na época da presidente Dilma, né? Que foi criada a Casa da Mulher Brasileira. Então é um local que tem toda uma publicidade, nós temos aqui em Campo Grande toda essa publicidade para que a mulher seja acolhida. Não foi criado aqui necessariamente porque o nosso estado estava na foi ponta apenas disso. É uma questão de escolha política. Tá. Foi criado e assim, teve alguns anos em que o feminicídio não esteve tão em alta, outros anos mais em alta, e agora, assim, esses casos que nós tivemos no início desse ano foram casos extremamente emblemáticos, que realmente a gente tem que verificar o que está errado. Mas aí eu digo, isso é um problema que perpassa da segurança pública, né? Eu falei, tem polícia militar, polícia civil, tem todo o trabalho, mas é uma questão de cultura, de cidadania, de políticas de valorização da mulher, né? Que a gente tem que ter mais em alto espectro, né? Nós temos que ter isso como política de Estado. Política de Estado, porque a gente pode prender todos os autores dos crimes de feminicídio que não vai mudar. Entendi. A gente pode colocar todos eles com 30 anos de cadeia, o judiciário manter esses 30 anos de cadeia, que não vai mudar. Vai mudar quando tiver a mudança de cultura, né? Acabar com a situação da mulher ser agredida, da mulher ser morta por ciúme, por machismo. Então a gente tem que mudar a cultura, e nosso Estado está muito atrasado nisso. Eu acredito que seja isso. Então temos que colocar a política de defesa da mulher como política de Estado e colocar a mulher como protagonista, né? O lugar de fala tem que ser dela, né? Em todas as situações. Então a gente está falando aqui, mas o lugar de fala não é nosso, é da mulher, e colocar ela para discutir essa política. E hoje, assim, a gente vê muitos locais, é somente homens que discutem a questão da mulher. É bacana ouvir isso de um policial, né, Gustavo? Com certeza. E assim, nós temos a Sala Lilás, né, que foi inaugurada em todas as delegacias do Estado, é uma sala somente de atendimento às mulheres. Sim. Mas, enfim, nós temos que ter uma mudança drástica, eu acho que está ocorrendo. Enfim, as decisões que geralmente quebram paradigmas para melhorar a vida das pessoas sempre decorrem de algumas tragédias, né? E, infelizmente, aconteceu essa tragédia com o jornalista e outras que sucederam, que teve essas decisões. Ali foi meio na sequência naqueles dias. Claro, né? Claro. Pô, mulher incendiada, esfaqueada, enfim. Sim. São coisas bárbaras. Eu lembro que no outro dia, em seguida, no outro dia, uma indígena, né, lá em Dourados, foi no interior. Entendeu? Gustavo, eu estou para mudar aqui com o Jean, para a gente ir para o território nacional agora, ir lá para Cobrapau.
Mas você quer fazer alguma... Não, então, era só para colocar um dado, Dil, até para reforçar, né, a fala do Jean aí na questão da luta salarial, da valorização do policial civil na questão do salário mesmo, né? Porque o policial não precisa fazer bico, não precisa fazer outros serviços, né? Porque uma área, eu acompanhei bastante o Jean nisso, mesmo sendo jornalista, eu pude estar dentro da esfera polícia civil, segurança pública, é uma área muito estressante mesmo, porque você lida com o perigo todos os dias, né? Como a gente falava, o crime acontece, todo mundo corre. De lá, o policial tem que ir lá onde está todo mundo correndo. Tá todo mundo vindo para cá e o policial está indo para lá. Exatamente. E indo contra esse ponto, a gente ainda tem no Mato Grosso do Sul uma das melhores polícias civis do Brasil. A Polícia Civil no Mato Grosso do Sul está em primeiro ou segundo lugar, não sei qual que está esse ano, mas nos anos em que eu estive acompanhando, sempre foi primeiro lugar ou segundo na resolutividade de crimes. O crime acontece, cara, aqui é resolvido, né? Verdade. Nós temos... Isso já foi matéria nacional, viu, Gustavo? Sim. Apesar de estarmos em um estado fronteiriço, nós temos uma das polícias com menos corrupção do Brasil. Sim. Porque acontece, a gente sabe justamente, inclusive, por conta dessa questão salarial, né? Do policial não ter essa valorização, o policial tem que... O ser humano, infelizmente, procura formas, e muitas vezes erradas, né? Uns vão para a questão da doença psicológica, acabam buscando fugas erradas, mas precisa ter essa valorização, porque a questão da meritocracia, que a gente tem falado muito agora, né, no último governo do Azambuja, que acredito do Rido também fala muito nisso. Sim. Se você entrega algo de excelência, que você receba algo condizente com isso, sim, né? Como é que você vai receber um salário ruim sendo bom, né? É normal no mercado de trabalho. Você me abriu aqui um questionamento que eu vou fazer para o Jean, que é o seguinte: eu me lembro essa questão da Polícia Civil, na questão da resolução, uma das mais rápidas, uma das mais... E assim, sempre pontuando entre as melhores. E o salário é um dos melhores do país? É o contrassenso. Como o Gustavo falou, né? A gente tem uma das melhores polícias do Brasil, né? Tanto a Polícia Militar como a Civil. E na Polícia Civil a gente tem resolutividade de crimes de homicídio, primeiro e segundo. Resolutividade de feminicídios, primeiro colocado. De furtos, de roubos. A gente tem uma polícia muito eficiente. Está sempre pontuando ali. Mesmo com efetivo pequeno, a gente tem um efetivo mínimo, uma grande extensão territorial, divisa com 2 países, né, fronteira seca, né, que sabemos aí que é corredor de armas, corredor de drogas, corredor de todo tipo de contrabando. Mesmo assim, a gente tem uma das melhores polícias do país. E vou além ainda, com pouco ou baixíssimo índice de corrupção. Quando há corrupção, ela é punida exemplarmente, né, com a corregedoria nossa bem atuante. Então, são policiais que vivem realmente do seu salário. Eu não vou criticar as outras polícias do Brasil, mas sabemos que em vários locais o cara tem o bico dele, né? Em outros estados ele tem um bico dele como função principal, a polícia dele, que é o bico. Em razão do dinheiro que ele ganha. Aqui não. Aqui o policial sobrevive do salário dele. E é um salário baixo, né? Como eu falei, na minha luta sindical, nós tínhamos aí um compromisso do governador da época, o Reinaldo, que nós chegássemos ao 6º salário do país, que era 5º, 6º, e até hoje a gente não conseguiu passar não sei se nós estamos 18º, 17º, a Cobrapol realiza uma tabela, vai fazer esse ano, mais uma vez, para divulgar a tabela salarial de todos os estados, né? E Mato Grosso do Sul, ele figura como uma das melhores polícias do país e um dos piores salários. E, infelizmente, essa é a nossa realidade, que esperamos, né, que o governador Riedel se sensibilize dentro das possibilidades, que o sindicato consiga negociar com ele e a gente consiga avançar. Seja agora que estão construindo o auxílio saúde, melhorando o inicial dos policiais civis, alongando a carreira. Tem muitas alternativas. Que bacana. Basta ter vontade política. É isso que precisamos. Ô Jean, eu me lembro que teve uma época que eu não sei se foi a Secretaria de Segurança Pública
ou se foi uma coisa ministerial, mas pintou na época e foi muito divulgada a questão da polícia cidadã. Exatamente. Entendeu? Que era um programa para aproximar o policial do cidadão e o cidadão do policial. Isso avançou, isso mudou um pouco nessa relação. Você sabe por que eu te pergunto, Jean? Porque é o seguinte, conversando com você hoje aqui, conhecendo você, conhecendo um pouco melhor da questão da polícia por dentro, eu penso assim, eu acho que está aí, penso eu, Gustavo, que está aí uma coisa em que a participação do cidadão é muito importante no avanço das questões da polícia. Por quê? Porque um policial muito bem pago, muito bem preparado nas suas atuações, isso reflete na segurança minha certeza. E da minha família. Então, você falando, eu pensando naquela questão da polícia cidadã, isso mudou alguma coisa nesse relacionamento? Eu acredito que tem razão disso, que Mato Grosso do Sul figura entre os melhores estados aí na questão da segurança, as polícias com melhores índices. Aqui, Mato Grosso do Sul é precursor na polícia comunitária. Né? Nós temos aí, conselhos comunitários de segurança. Sim. Em Campo Grande há inúmeros conselhos, né, são por regiões, né, Central, região do Aero Rancho, enfim. Temos aí em todas as cidades conselhos estabelecidos, inclusive há conselhos comunitários de segurança indígena. Até nas aldeias nós temos esses conselhos. O que são os conselhos? É a comunidade fazendo a integração com a polícia civil, polícia militar, bombeiro, guarda civil, onde há, para discutir segurança pública. Sim. Nada melhor discutir segurança pública com quem precisa dela, com quem está numa área que é conflituosa. Então nós temos, inclusive eu trabalhei lá em 2023, eu trabalhei na coordenadoria junto com o coronel Carlos Santana, que é o coordenador estadual da Polícia Comunitária do nosso estado, e a gente visitou praticamente o estado inteiro, conversando com os conselhos comunitários, implantando onde ainda não havia, e é uma integração muito importante, porque participa o empresário, às vezes ele quer ajudar, a polícia não sabe como, e ali tem políticas que ele pode ajudar. Sim. E com o conselho estabelecido, tem emendas dos deputados estaduais, federais, senadores, dos vereadores, pode ir para ajudar um posto policial, pode para comprar uma viatura, comprar um drone, a melhorar o armamento. Então tem Três Lagoas, por exemplo, que nós temos uma indústria papeleira muito forte, né? Tem um conselho de segurança lá que ajuda a polícia, comprou vários armamentos, comprou drones e distribuiu para a polícia, proporcionou cursos. Essa integração traz resultado, valoriza o policial, capacita o policial. E a gente tem que estimular, acho que o governador... E aproxima, né? Aproxima muito. Bastante. Eu tive semana passada em Ribas do Rio Pardo, numa palestra da Secretaria de Assuntos Comunitários, Subsecretaria de Assuntos Comunitários do Estado. O Jairo Luiz, que é o subsecretário, me convidou para falar sobre polícia comunitária. Que bacana. Aí falamos com os vereadores, com representantes de entidades não governamentais, falando que está à disposição. E você sabe dizer, Jean, se esses conselhos de segurança... eles são consultivos ou são deliberativos? São deliberativos dentre eles, né? Deliberam uma ação, mas e deliberam com ações efetivas. Porque quem participa do conselho, o policial civil participa. Entendi. O policial militar participa. Então as decisões são tomadas em conjunto. Então é muito importante o conselho. A gente dá mais assim, representatividade, dá mais respaldo para as ações policiais. Né? Inclusive na questão de investimentos. O problema é assim, mais uma vez, o custeio do policial não pode vir pelo conselho. O conselho ele pode comprar estrutura, mas o custeio tem que vir do Estado. Aí entra nessa questão que a gente precisa sempre bater na valorização com o governo do Estado. Bom, deu para perceber até aqui que o cara é preparado, que o cara é um excelente profissional. Agora vamos partir para o sindicalista. Bom, nós já falamos, você disse como é que nasceu a sua vida no movimento sindical, né? Como é que você começou a trabalhar isso, até assumir por 2 vezes aqui a liderança, né, do Simpol, entendeu? E a confederação? Como é que pintou isso? Da onde que nasceu isso? Qual que foi o momento? Como é que tem sido isso? Qual que é a sua expectativa para o futuro à frente
de uma confederação tão importante, que adota assuntos tão importantes, que tem vidas realmente, porque, pô, bicho, vamos ser sinceros, Gustavo. Cara, por tudo que a gente discutiu aqui, eu assim, como uma direção de sindicato, eu me sinto muito responsável, mas esse cara tem uma responsabilidade imensa, que a gente falou do psicológico, entendeu? A gente falou de vidas, cara, de saúde, da pressão que esse cara, que esse policial trabalha na carreira, e ele chega no final. Você vê que ele deu 2 exemplos aí, ó, de pessoas que não querem sair da cama, com medo, com síndrome do pânico e coisa e tal. Como é que o presidente dessa confederação pensa adotar, conversar, discutir, debater isso em todo o território nacional? Olha, Gil, é uma responsabilidade... Sem dizer que é o seguinte, eu fiquei sabendo que você é o primeiro sul-mato-grossense a assumir um cargo com tanta importância assim, já. Cada vez aumenta a responsabilidade, né? Você vai falando tanto que acho que eu vou encerrar por aqui. Pô, eu vou pegar o telefone desse cara também. Tô caindo na real agora. Mas, enfim, a questão da Cobrapol, da confederação, ela foi uma consequência, né? Como a gente sempre tentou fazer algo diferente no sindicalismo, seja como diretor jurídico, depois como presidente, né? O Gustavo acompanhou, pô, nós tivemos aqui, o Fantástico veio nos acompanhar, levamos aí os repórteres do Fantástico, a equipe do Fantástico, para percorrer a fronteira do nosso estado. E nós saímos dando entrevista no Fantástico, falando da realidade da Polícia Civil Mato Grosso do Sul. Isso foi em 2019, 17? Foi do documentário, né? Tinha até imagem que eu fiz, que entrou também. A gente viajou junto, né? Foi. Tacuru, Coronel Sapucaia, toda aquela região da fronteira, Ponta Porã. E mostramos de forma assim, não daquele sindicalismo de só briga, não. A gente trouxe o apoio da imprensa, fizemos reunião com a sociedade, quando lançamos o documentário, trouxemos aí vários grupos em defesa de defesa cidadã, sabe assim, de grupos assim das mães da fronteira, para tentar agregar. ONGs, né, que trabalham na segurança. Isso. Para trazer grupos que defendem a segurança, mas não são da sua segurança e não são parte do governo, para dizer que eles podem nos ajudar, podem nos auxiliar. Não tem como eu pedir salário, pedir melhorias, se a população está sendo prejudicada. Ela tem que entrar comigo nessa luta. E da mesma forma foi o acampamento. Então a gente se destacou a nível estadual e a nível federal, que é a confederação, foi uma consequência, né? Daí nas eleições a gente foi convidado a participar de forma mais efetiva. Fizemos caravanas em Brasília. Não tinha mais como você ficar anônimo aqui, né? Não tinha, né? E participamos lá de forma efetiva, porque tudo que se discute em Brasília tem resultado no nosso estado. Então temos que participar lá. A gente fez grandes enfrentamentos na reforma da Previdência, né? PEC 287, aquela do PEC do teto, que travou os aumentos salariais, o gasto com serviço público, com servidor público. Até participamos lá de entrada dentro do Congresso Nacional, que teve briga, um dia que a gente levou uma excursão, vários policiais aposentados estavam com a gente, a Polícia Militar do Distrito Federal veio de helicóptero com elastômero, atirando todo mundo, foi uma loucura. Bomba de gás, a gente teve que gás lacrimogêneo. Proteger nossos colegas, foi uma situação bem complicada, sabe? Entendi. Mas assim, a gente estava, em nenhum momento a gente foi lá para fazer tumulto ou agazarra, mas sim protestar, dizer que nós, policiais civis, precisamos de uma aposentadoria diferenciada, não tem como, é a única contrapartida que a sociedade nos dá pela profissão que nós exercemos. E isso foi trazendo cada vez mais protagonismo na questão da Cobrapol. Aí eu fui convidado para ser vice-presidente e agora, numa situação que ocorreu com o presidente anterior, que ele teve que assumir um cargo no estado dele, eu fui alçado, né, houve um consenso lá do meu nome, de ser presidente da Cobrapol. É uma responsabilidade, como você falou, tremenda. E eu quero estou fazendo aí com o apoio dos dirigentes, da diretoria da confederação, com os presidentes dos sindicatos do país inteiro, escutando todo mundo e buscando auxiliar no que é possível. Qual que é a principal demanda? Depois de mais de 20 anos, foi aprovado no Congresso Nacional em 2023 a nossa Lei Orgânica da Polícia Civil. Ela tenta parametrizar, na verdade, ela organiza a Polícia Civil no Brasil inteiro. Hoje nós temos uma verdadeira salada,
Os cargos que tem aqui em Mato Grosso do Sul não são os mesmos de São Paulo, não são os mesmos de Mato Grosso, do Paraná, que são estados vizinhos. Então a gente conseguiu, a lei ela trouxe uma padronização dos cargos, reafirmou alguns direitos, trouxe novos direitos. Então a implementação dessa lei tem que ser nos estados. Como somos polícias estaduais, tem que conversar com cada governador, com cada Assembleia Legislativa para implementar. E aí, por isso que eu estive em São Paulo fazendo essa discussão, estivemos em Minas Gerais. Então, no Congresso Nacional, tem alguns vetos que estamos buscando que eles sejam reaproveitados em novos projetos de lei para trazer direitos para os policiais civis. É um trabalho que ele é constante. Ele é constante pelo que eu digo assim, não vai passar o Giancarlo, vai ter outro presidente, vai ter outra diretoria, vai continuar e assim vai, como foi no sindicato. Então, é uma luta que continua. Nós temos que mostrar força, representatividade. Eu vou buscar fazer desse mandato ser apenas um intermediário das demandas dos policiais civis do Brasil. Entendi. Mostrar que nós representamos 140 mil policiais civis no Brasil. 140 mil famílias. E dizer que eles precisam ser atendidos, precisam ser valorizados. Nós temos que mostrar mais eficiência para a sociedade. A polícia civil ela tem que ser mais cidadã, sempre buscar aprimorar. E é isso que nós queremos. Né? Então, manter um diálogo aberto com o Congresso Nacional. Nessa PEC da Segurança Pública, vamos opinar, obviamente. Já temos uma reunião marcada para a semana que vem em Brasília para discutir o que ela pode melhorar na PEC. Porque a PEC foi apresentada pelo governo federal, infelizmente, ela não discutiu com nenhuma entidade representativa, não ouviram nenhuma demanda nossa e foi encaminhada. Não é uma crítica ao governo, mas é o modo que foi colocado. Sim. E agora, no Congresso Nacional... A realidade. No Congresso Nacional, a gente tem que colocar para debate. Então, nós vamos conversar com o relator da PEC na Câmara Federal, Mendonça Filho, deputado de Pernambuco, já apresentar nossas demandas. Primeiro, já posso falar, é buscar uma valorização. Hoje, por mais que o salário dos servidores da saúde não seja... está longe de ser o ideal, mas a saúde tem uma verba carimbada. Sim. Educação tem o Fundeb, uma verba carimbada. Né? Inclusive, os professores do nosso estado têm o melhor salário do país em razão de um cumprimento que o governo do André fez, e depois o Reinaldo pactuou, o Rido tem pactuado também, que vem com essa verba direcionada para a educação. Já a segurança pública... Mas vale a pena a gente destacar aqui, não é? A gente tem que considerar que os companheiros da educação, eles também são bastante aguerridos. Não, claro, são bem organizados. Eles vão para cima, se organizam. Entendeu? É que eu estou dizendo que eles têm... aquilo que você falou, sem luta... Sem conquista. Mas o que eu estou dizendo é que a saúde tem. Sim. Uma verba carimbada. Sim. A educação tem. Vocês não têm isso ainda. A segurança pública, se a gente olhar, saiu uma pesquisa da Quest semana passada, falando assim, qual que é a maior preocupação do brasileiro, né? A maior preocupação, foi entrevistado milhares de pessoas, 29% segurança. Saúde, 12%. Educação, 11%. Não estou falando que segurança ela tem que estar mais colocada, mas a preocupação do cara, do pai de família, da mãe de família, do guri, do adolescente, da segurança. Ele quer sair de casa, ele saber que vai voltar, saber que o celular dele não vai ser furtado, saber que o carro dele vai estar tranquilo, ter segurança. Porque as outras coisas o pessoal acha que corre atrás. Eu acho que o Estado tem que melhorar muito na educação e na saúde. Mas a segurança pública não tem nada, ela é patinho feio. O que o governo tem feito? Nessa PEC, ele constitucionaliza o fundo, mas não coloca de onde vai ser a verba para o fundo. E também não coloca nenhuma... Não garante isso. Nenhuma verba de custeio para os servidores. De nada adianta termos viaturas novas, armamento novo, se você não valorizar o policial que está dentro daquela viatura, que está oportando aquela arma. Daqui uns dias... Nós vamos ter mais arma do que policial, mais viatura do que policial. Essa é a realidade. E a gente não está valorizando o ser humano. Então, o equipamento, a tecnologia, ela está vindo. Obviamente tem que ser sempre aprimorado para a gente conseguir combater a criminalidade. Mas a gente está esquecendo, os governos estão esquecendo as pessoas. Todas elas com sérios problemas de saúde, psicológica, eu volto a dizer, suicídios. Tivemos um índice altíssimo nesse início de ano de suicídios de colegas policiais.
E não é em razão de outra coisa, não, senão a dificuldade no trabalho, seja financeira, seja a falta de estímulo. Então a gente tem que atacar isso, né? Temos aí o Escuta SUSP, que é um programa de auxílio psicológico para os policiais, que tem que ser estendido, aprimorado, porque a gente não destina, então, uma verba para a saúde dos policiais. Então nós vamos tentar atacar isso. Então a Cobrapol vai trabalhar em duas frentes praticamente. Implementação da lei orgânica nos estados para que a gente consiga parametrizar a Polícia Civil, ela seja mais eficiente, mais cidadã, e a gente consiga melhorar nossos índices e a população tenha orgulho da sua Polícia Civil. E também atacar na PEC da segurança, para que ela traga benefícios para os operadores da segurança pública. São duas vertentes, sempre buscando a valorização das pessoas, porque a gente vê hoje em dia estão esquecendo as pessoas. E não é a segurança pública não se faz com robô, não se faz com inteligência artificial, se faz com as pessoas. Ela não vai ser substituída por inteligência artificial. Pode ser que se a gente coloque lá para buscar um celular, buscar algo roubado, a inteligência artificial, mas quem vai sair na rua, quem vai dar a cana, vai fazer a prisão é o policial. Jean, cara, eu fico assim, estou extremamente contemplado com esse bate-papo nosso. Para mim é uma grata surpresa conhecê-lo, entendeu? E assim, tem algumas coisas assim que nos remetem a alguma coisa que a gente nunca pensa. Entendeu? Ali mora um policial. Porra, mas ninguém pensa assim, ali mora um policial com uma esposa, dois filhos, e você tá entendendo? Não é assim que a gente vê. Às vezes, cuidado, ali mora um policial. Entendeu? Então, quando você me disse aí 140 mil policiais no Brasil todo, vamos dizer que cada policial desse tem um filho, uma filha. Esse número já dobra imediatamente. Meio milhão. Você vê que o desdobramento ele E outra coisa, Jean, do mesmo jeito que eu me preocupo, né, com meu filho, pai, hoje vai ter o show não sei de quem, tem uma filha minha que está indo para o show, não sei quem que vai vir no Rio de Janeiro agora, Lady Gaga. Né? Tem uma filha minha que está indo para lá. A mãe super preocupada e coisa e tal. É uma coisa que não dá pra gente... E Rio de Janeiro a gente fala de segurança pública, né? Entendeu? Porque o perigo lá é grande. E assim, né? Tem que ter cuidado lá. Não dá pra gente falar, não vai. Entendeu? A menina tem 22 anos, é trabalhadora, já dá a aula dela e coisa e tal, mas a gente fica com o coração apertado. Agora, se você tivesse uma filha indo para o mesmo show que a minha filha está indo, você não ficaria com o seu coração apertado também? Não, sim, a minha filha foi agora no sábado, teve em Campo Grande o Vintage Culture, um DJ famoso, né? Minha filha foi também. Cuidado, manda localizador, um show gigante, um dos maiores DJs do mundo aqui. Sim. Então a gente fica apreensivo, né? E se tem que, será que ela vai se cuidar? Será que alguém vai colocar uma coisa na bebida, vai oferecer uma droga? A gente não sabe. Então você tem que ter uma vigilância. Obviamente a gente tem cuidados nossos, mas a segurança é pública, porque a gente deu para o Estado a incumbência de cuidar da gente. Sim. Só que também é dever nosso, né? Então ela é uma segurança partilhada. O Estado tem o poder estatal da prisão, de ter essas polícias, e a população de ter essa parceria e também ser vigilante. Mas é uma realidade que nós temos que tocar nessa ferida, valorizar os servidores. Jean, tem algum assunto, alguma coisa que eu não tenha provocado e que você acha que tem relevância para colocar aqui nesse momento para nossa base, que você acha, Giovanni podia ter tocado nesse assunto que você não acha que tem tudo relevância? muito bem explicado, agradeço. Fica só o agradecimento. E uma mensagem, Gil, para a base, para todos aí que vão acompanhar depois o podcast. Dizer que a gente tem que olhar o policial civil, o policial militar, aquele operador de segurança pública. Hoje em dia temos o policial penal, o policial federal, assim, tem uma gama aí de setores que trabalham na defesa das pessoas, né, que estão no artigo 144 da Constituição Federal. E a gente tem que olhar essas pessoas, homens e mulheres, como parceiros, como colegas, como amigos. Se você mora num bairro, nesse bairro tem um policial. Quando acontece qualquer coisa, você procura esse policial. Está no apartamento lá 10 andares, tem um quarto andar, lá tem um policial, vai procurar ele. E é essa a realidade. Hoje não, hoje a gente
só fica com ele temor, e acontece alguma coisa, vai procurar o policial. Não, a gente tem que ter essa sintonia, né, de estar junto com o policial, conversar com ele, de buscar aproximar. Porque esse policial é como a gente, é um irmão seu que fez o concurso, é um filho, entendeu? É um primo, é um amigo seu que virou policial. Ele é um cidadão como qualquer outro, mas ele enveredou por uma carreira que ela tem o serviço de servir e proteger as pessoas. Não é fácil, não é algo muito comum, né? Porque se lidar com a criminalidade não é fácil. Imagina você chegar e apontar uma arma para alguém, não é fácil. Às vezes tem que disparar essa arma, não é fácil. Pensa no preparo, cara, que o cara tem que ter. Sim, tem que ter atualização todo momento. Muita gente chega no momento lá e trava, sabe? Não consegue disparar e aí acontece uma tragédia. Ou outra pessoa se precipita e atira. Então não é fácil. Os policiais são seres humanos como qualquer um, falíveis em várias situações, mas também em muitas outras, que é a realidade, são extremamente competentes, porque são qualificados para isso. Entendi. Então a gente tem que tratar o policial como um cidadão, como qualquer outro, mas que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, ele precisa ser enxergado com outros olhos pela sociedade. Entendi. Né? Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos discutir a nossa cultura, sim, vai construir um condomínio lá em qualquer cidade. Nesse condomínio já tem a previsão de casas para policiais, que já esses policiais desse condomínio já vão fazer segurança. Em tese, vão estar ajudando. No Brasil não tem nenhuma política nesse sentido, sabe? De tentar colocar os policiais de forma territorial. Entendi. Né? Porque você tem que acostumar. A polícia comunitária é essa. É o cidadão que conhece o policial por 10, 15, 20 anos. Né? Você pega uma amizade com ele. Aqui nós não temos. O policial fica um período aqui, depois é removido. Depois é para outro local, você não cria identidade. Então a gente tem que criar identidade com a nossa polícia. A sociedade ela tem que cobrar valorização, cobrar que o governo realmente faça acontecer com a questão de atender os pedidos dos sindicatos que tratam dos policiais, para que depois cobre o bom atendimento, para que depois cobre, entraram na minha casa aqui, vamos achar os autores, para que os policiais façam o serviço. Entendi. E por isso que a gente tem que estar conversando sempre. E essa é a minha função como Cobrapol. Estar conversando com setores que não conhecem a realidade da polícia, fazendo essa integração, e até mesmo nós temos que ter pautas em conjunto. A gente tem que brigar por aposentadoria digna para os servidores, brigar para reduzir esse percentual, a PEC 66 que está aí, reduzir o percentual do desconto dos aposentados. Nós temos várias pautas que a gente tem que atuar em conjunto e pode contar comigo. Eu estou para te propor isso. Esses dias nós recebemos aqui, né, Gustavo, uma comissão aqui do sindicato dos jornalistas. Isso. Entendeu? Então, eu acredito que num momento desse aí a gente podia ajeitar, você podia intermediar aí uma reunião nossa, claro, com o pessoal do Simpol. Isso. Se você estiver aqui por Campo Grande, participar sim. também. E vocês estando em Brasília também, vamos fazer uma agenda em conjunto. Se aproximar um pouquinho. Nós né? temos que caminhar junto. Com certeza, com certeza. Tem um lema que a gente tem feito agora, dentro da Polícia Civil no Brasil, né, falando que somos um só. E a gente tem que pensar, somos um só, não só no nível de segurança pública, no nível de servidor público. Que a gente entrega, né, nós temos que fazer entregas para a população brasileira. Nessa política que nós temos aí de Estado mínimo, fazer um contraponto. Né, fazer uma entrega boa, eficiente e pensar, somos um só. Criar corpo, é isso que nós precisamos. Jean, me diz uma coisa, assim, para a gente finalizar mesmo, entendeu? Para liberar você. Eu quero virar um policial. Meu filho quer ser policial, minha filha quer ser policial. O que eu faço para ser um policial hoje no estado do Mato Grosso do Sul? O concurso está na iminência de ser publicado edital. Banca já foi escolhida. Previsão do edital, das informações que eu tenho. O edital é estadual? Estadual. Tá. Previsão que eu tenho das informações que nós conseguimos colher. Até o fim do mês de maio, publicação do edital. E dentro de 90 dias depois do edital, a prova. Mato Grosso do Sul, 400 vagas entre escrivães e investigadores, que depois vão se transformar no oficial investigador de polícia, que é o cargo que foi criado na Lei Orgânica Nacional, um cargo que unifica os cargos da base, dá mais atribuição, mais complexidade nas atribuições e, por consequência, a gente acredita que mais valorização. Então, para requisito,
nível superior. Nível superior. O governo recentemente passou na Assembleia Legislativa que pode ser você ter o bacharelado, a licenciatura e também o curso de tecnólogo, né? Então é possível também com você sendo habilitado como tecnólogo, faça o concurso. Sim. A idade tem um requisito na nossa lei 114, a princípio 45 anos, mas né, a gente tem colegas policiais que passaram dessa idade. Né? Judicialmente, a gente sabe que consegue reverter. Só que daí tem que passar pela etapa física. Né? Nós temos a etapa física, a etapa do psicotécnico, do exame médico, e tem a academia de polícia como formação também. Acreditamos aí que até fevereiro do ano que vem, março do ano que vem, até o período lá que antes do período eleitoral que vai ser ano que vem as eleições para governo e deputados estaduais, que esses colegas aí, pelo menos esses 400 já sejam nomeados. Vai ter depois turma de excedentes, né? A gente acredita que vai chamar muita gente, porque o nosso contingente hoje é o mínimo. Sim. O policial está tirando um plantão, folgando por um pouquinho para voltar no plantão, porque não tem quem substitua. Gustavo Monge. Tô tranquilo, hein, Gil? Já. Tá de boa? Ele conhece tudo da polícia. O Gustavo é praticamente o policial civil. Eu tô pensando em fazer o concurso aí, vamos ver. Jean, meu amigo, obrigado. Depois desse bate-papo, eu tenho uma visão totalmente diferenciada do policial, entendeu? Obrigado por isso. Eu que agradeço. Obrigado por trazer esses esclarecimentos e mais do que nunca, Gustavo, mostrar pra gente que por trás de uma insígnia de um policial civil tem um pai, tem um tio, tem um irmão, tem um filho, sim, entendeu? Com todas as dificuldades que eu como servidor da saúde tenho, com todos os sonhos, com todos os medos, entendeu? Com diversas necessidades e que uma coisa que diferencia, talvez um grau maior de agravos como psicológico do que a maioria dos profissionais tem, entendeu? Então isso me tocou bastante, me deixou bastante preocupado e acredito que eu, como cidadão, eu tenho um dever imenso de abraçar, de pegar na mão de um policial e se ele falar, pô, a gente precisa de vocês para isso, eu acho que a gente tem que estar pronto para atender uma convocação dessa categoria tão importante para a gente poder ficar tranquilo, para a gente poder dormir tranquilo, para a gente poder sair tranquilo de casa e voltar com tranquilidade para casa. E eu agradeço muito por você ter vindo se colocar à nossa disposição para fazer esses esclarecimentos. Obrigado, Gil. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Estou à disposição. Se estiver em Campo Grande, tiver alguma coisa, pode me convidar. Se vocês forem para Brasília, devo estar em Brasília também com mais frequência em razão das agendas. Sim. Podem contar comigo. E é isso. Temos que ter parcerias, temos que mostrar que o ser policial é você ser como qualquer outra pessoa, mas escolher um sacerdócio para sua vida, né? Sim. E a gente tem que tentar valorizar essas pessoas, incentivar elas a continuarem trabalhando com zelo, com afinco, com competência, porque não é fácil ser policial. Então a gente tem que sempre estar ajudando essas pessoas a prestarem um serviço de excelência, e é essa a nossa função dentro da Cobrapol. Vamos juntos aí. Jean, nosso estúdio vai estar sempre à sua disposição. Sempre que precisar divulgar alguma coisa, dizer alguma coisa, comunicar a população de alguma coisa, nos procure. A gente está sempre à disposição para te servir e caminhar junto daqui para frente. Obrigado. Pessoal, tivemos esse bate-papo, para mim foi incrível, muito rico, entendeu? E a gente vai aguardar vocês na próxima semana com mais um convidado, uma convidada. Hoje nós tivemos aqui Jean Carlos Miranda, policial civil e hoje presidente da Cobrapol, né? Confederação Brasileira de Policiais aí, 140 mil policiais civis pelo Brasil todo. É o cara que está aí com a gente, é o cara que está fazendo a diferença nisso tudo para que nós, cidadãos simples, civis, igual nós, tenha mais segurança. Paz e luz para todo mundo e até a próxima.
Você ouviu Fala com a Base, com o Velho Dil.